essa cidade através desse movimento aí da juventude, gente. Isso é um pouquinho do que acontece dentro e fora da PIB. Seguimos firmes nos nossos alvos de fé, buscando viver cada dia mais perto de Deus. E uma vida de oração é fundamental para manter esse relacionamento com o Pai. Por isso, no dia 29 de novembro, acontece o Passaporte da Rede Global de Oração. Um encontro especial para você que deseja fazer parte desse movimento de intercessão pela nossa igreja. Venha conhecer, participar e se tornar um intercessor nesse exército de oração. E assim como a oração, o estudo da palavra é essencial para quem quer crescer na fé. A Escola da Bíblia acontece todos os domingos às 9 da manhã, aqui mesmo, na PIB. São 4 classes acontecendo simultaneamente com estudos profundos e direcionados. E o melhor de tudo, não precisa se inscrever e é gratuito. É só chegar e participar. E o destaque dessa semana é o concerto musical Transformados pela Luz. A apresentação será no dia 19 de novembro com a orquestra do projeto Vida e Arte da Abas. Vai ser uma noite linda, cheia de emoção e adoração. Traga toda a sua família, seus amigos e venha prestigiar esse momento de celebração e louvor ao nosso Deus. E tem mais, mulheres se preparem para o Meeting Kingdom que acontecerá no Centro de Formação da PIB no dia 26 de novembro. Uma noite inspiradora para quem deseja alinhar fé, liderança e propósito para todas as áreas da vida. E olha, a gente vai ficando por aqui, lembrando que você encontra tudo o que acontece na nossa igreja acessando o link pibcuritiba.org.br/eventos. E fica preparado, hein? Daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre o Nataleluia, o nosso grande cantata musical aqui de celebração do Natal. Logo, logo vamos ter os ingressos disponíveis nesse ano na plataforma Disque Ingressos. E tem mais muita coisa acontecendo e você fica muito ligado lá no /eventos. Seja muito bem-vindo, que Deus fale poderosamente ao seu coração, à sua família nesse culto. E a gente se vê no próximo Acontece na PIB. Tchau! Muito bom dia, igreja. Você pode se levantar no seu lugar. Se você ainda não cumprimentou quem está perto de você hoje, isso é muito importante porque juntos estaremos adorando ao Senhor. Então dá um bom dia para quem está perto. Se você não conhece, aproveita para perguntar o nome, se a pessoa tem uma célula. Que nessa manhã juntos nós possamos assim celebrar ao Senhor, amém? Nas palmas, assim. Celebrarei a ti, cantarei louvores ao teu nome. Celebrarei a ti, bendirei teu santo nome. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a criação revela o teu poder. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a criação revela o teu poder. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória. Grande é o nosso
Aleluia. Você veio louvar o Senhor hoje aqui? Então as palmas continuam juntas assim. A alegria do Senhor hoje vai te encontrar aqui, meu irmão. Estamos aqui porque o Senhor está aqui, viemos adorá-lo, amém? Pode falar bem forte junto. Tá linda, igreja. Aleluia, você pode se assentar. Todos os anos, a ABASC realiza a nossa campanha de Natal da PIB com a nossa comunidade e esse ano não podia ser diferente. A partir desse sábado e domingo, você pode pegar o seu cartão que tem um desenho representando uma das nossas crianças assistidas pelos nossos projetos. Você vai levar para sua casa, comprar um brinquedo novo e fixar o mesmo cartão na frente do pacote de presente. Feito isso, entregue até dia 30 de novembro na recepção da Primeira Igreja Batista. E prontinho! Assim, nossas crianças vão sentir de perto o amor e o acolhimento de Jesus e vão ver aquilo que Ele tem feito por meio e além de nós. Ah, e não esquece de nos seguir nas redes sociais, porque a gente vai postar o momento da entrega. Assim você participa e se alegra com a gente do que é o verdadeiro amar, servir e transformar. Coisa boa quando vai chegando esse período do Natal. E nós vamos ficando animados com os projetos da nossa igreja e com a vontade de ser generoso. Porque trazer os nossos dízimos fala de obediência.
Mas quando nós ofertamos na vida de alguém, fala de generosidade. A Bíblia nos dá um texto muito especial que fala sobre isso. Lucas capítulo 6, versículos 37 e 38. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Você está vendo essa mesa linda? E algumas pessoas já perguntaram para nós: onde está a árvore com a foto das crianças? Não tem condições esse ano. São quase 1.500 crianças. Já pensaram quantas árvores nós teríamos que montar aqui? Então esse ano vai ser um pouquinho diferente. Nessa mesa nós temos cartões. E esses cartões também não tem foto. Ah, eu queria tanto a foto da criança. Por conta de segurança das nossas crianças e respeitando a legislação, nós não estamos colocando a foto delas. Mas olha, os nomes, idade e projeto são reais. Então você vai escolher de acordo ao seu coração e vai levar para casa, e como o vídeo nos ensinou, vai colar esse cartão no pacote de presente e vai trazer na recepção. Então hoje, se você veio preparado para os seus dízimos, para devolvê-los ao Senhor, glória a Deus. E se você veio preparado para trazer a sua oferta, amém por isso. Mas o nosso coração se enche quando nós vemos o projeto da Basque de final de ano. Não é verdade? É muito emocionante. Eu já estou com o meu cartão aqui. Eu já escolhi a minha criança. Então nesse momento eu vou pedir para que você se coloque em pé e que você afaste aí a sua cadeira, facilitando o trajeto das pessoas. E aí depois que nós orarmos, enquanto o louvor está aqui cantando, você vai sair do seu lugar e escolher o seu cartão e se preparar até o dia 29 para trazê-lo. Não pode passar dessa data, hein? Então corre já comprar o seu presente e abençoar os projetos da Basque. Senhor, muito obrigado pelos teus favores, por essa manhã em que nós podemos trazer os nossos dízimos, ofertar, colocando a nossa generosidade diante do Senhor e abençoar esse projeto tão lindo da Basque, que é presentear crianças e adolescentes, trazendo um Natal mais especial para eles. Em o nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja. Não destruídos,
você sabe o restante. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Cante isso pela fé. Nos escolheu, aleluia. Lindo ver a igreja do Senhor caminhando em direção daqueles que precisam. E essa mesa quase vazia já, porque nada pode parar a igreja do Senhor, aleluia. Se você ainda não veio aqui porque estava lotado, agora não está lotado mais. Nós podemos alcançar as trevas no poder do nome de Jesus, amém? E assim como neste lugar crianças estão sendo alcançadas porque a igreja do Senhor se levanta. Hoje você pode dizer que faz parte dessa igreja. E não é pelo poder que nós temos, mas é pelo poder de quem está em nós, aleluia. Ele venceu todas as coisas. E eu te pergunto, você ainda está com medo por quê? Acalma o seu coração. O Rei dos Reis está aqui. O Senhor move. O Senhor venceu tudo para que pudéssemos estar juntos dele. Você pode fechar os seus olhos por um instante e contemplar o Senhor Jesus aqui. Talvez isso seja esquisito para você, você pode não ser acostumado com isso, mas eu posso te dizer com toda certeza, não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, está neste lugar. Nessa manhã nós vamos reconhecer, nós vamos saudar o Rei Jesus, no poder que há no nome dele. Realidades vão mudar neste lugar, você crê nisso? Se você crê, levante as suas mãos e comece a declarar. O
nome de Jesus, a levantar louvores. Nosso Senhor é todo poderoso, e Ele está neste lugar, está neste Pois a terra estremeceu, o véu se rasgou, o sacrifício ofereceu e o céu bradou. Levante as mãos, vamos saudar o Rei Jesus neste lugar. Saudai o Rei Jesus, saudai o Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus.
assim: te entregamos nosso viver, te entregamos nosso... Mais uma vez isso, te entregamos. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Aleluia. Feche seus olhos, levante as mãos para o céu. Comece a declarar o que essa música diz: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, Senhor. Peça a Deus que te visite, que fale contigo, que a palavra encontre guarida na sua vida, no seu coração. Que o Espírito Santo nos visite com poder neste lugar. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus dos impossíveis. Não há nada difícil para Ele. Não há nada que Ele não possa fazer. Clame ao Senhor. Ele vai te visitar com graça. Amém? Quantos creem nisso? Você pode aplaudir ao Senhor de todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm motivos para agradecer aqui? Levante as mãos. Eu gosto de começar o dia agradecendo a Deus. Nós acabamos de chegar de viagem, os pastores, estávamos com um grupo de 60 líderes da igreja em São Paulo, fazendo um treinamento, né? E foi um tempo maravilhoso de edificação. Deus é bom. Você tem motivos para agradecer? Eu voltei tão feliz dessa viagem. Eu cheguei aqui, recebi um recadinho agora da irmã Jordana. Ela tinha um tumor, tinha que fazer uma cirurgia para retirar o tumor. Marcou a cirurgia, chegou lá, quando abriram, a gente orou aqui, não tinha mais nada, não acharam nada. Deus a curou. Deus é poderoso. Semana passada eu falei que Deus tinha começado algo novo entre nós. E quando terminou o culto, uma irmã veio me procurar e falou assim: pastor, as minhas lágrimas secaram, eu não choro. Mas hoje, durante o culto, eu comecei a chorar, porque Deus é poderoso. Começou algo novo. Deus tem poder para fazer o que a gente não pode fazer. Quantos creem que até as nossas dores servem para a glória de Deus? Você crê nisso? Eu recebi uma mensagem tão gostosa. A Larissa é minha amiga de infância, a filha dela é uma graça. E ela mandou um recadinho da filha, perguntando se a minha cirurgia do coração tinha ficado com uma cicatriz, né? E ela, por quê? Porque ela falou que um dia ela estava no caixa, e a Larissa estava com ela no caixa, e ela viu alguém que tinha uma cicatriz, e a pessoa falou daquilo com vergonha. Ela falou: não, a cicatriz, eu tenho uma cicatriz no meu coração, eu tive que fazer aqui uma cirurgia, tem uma cicatriz no peito, é porque ela representa o cuidado de Jesus na minha vida. Tem essa marquinha que é o cuidado de Jesus. Então você tem uma cicatriz, é porque Jesus cuidou de você. Eu achei tão linda a percepção dela. Você tem marcas, cicatrizes, Deus tem cuidado de você, amém? Você pode agradecer ao Senhor hoje, engrandeça o nome dele, o exalte.
Mas também quem tem problema aqui, levanta a mão, deixa eu ver quem tem problema. A TG levantou as duas mãos aqui, eu vi. A gente pode levar os nossos problemas ao Senhor. E hoje eu vou falar um pouco disso. Mas antes de começar a pregar sobre esse tema, eu queria te desafiar a levar o teu problema ao Senhor. Pedir que o Senhor te visite. Eu recebo também tantos pedidos. O irmão aqui vai fazer cirurgia hoje. O irmão Pedro Teixeira pediu oração para nós. Chegou também pedido de vários irmãos que estão sendo submetidos a cirurgias. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu queria que você fechasse seus olhos e apresentasse a tua causa ao Senhor. E nós vamos orar agora, agradecendo, louvando, exaltando, mas pedindo que o Senhor possa trazer os recursos que precisamos para resolver os nossos problemas. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, Senhor, te bendizer, porque a tua fidelidade, ela é grande. O Senhor é Deus maravilhoso, Deus que cuida de nós. O Senhor nos ama. E quando olhamos com cuidado para as situações da vida, percebemos, Deus, o teu favor, a tua bênção, o teu cuidado. Eu quero te agradecer por esses milagres que o Senhor tem feito em nosso meio, pelas pessoas que foram curadas, por aqueles que receberam bênçãos financeiras, por aqueles que sim, Deus, puderam devolver os seus recursos, porque o Senhor de alguma maneira os abençoou. Obrigado, Pai. Mas eu quero também apresentar hoje os meus problemas, os nossos problemas ao Senhor, e pedir que o Senhor nos visite com graça, com favor, que o Senhor nos dê discernimento, direção, e que o Senhor faça o que não podemos fazer. Quero pedir agora, Espírito de Deus, traz cura nessa casa, traz renovo de entendimento, abre os olhos, mostra caminhos, traz visão, e que os teus filhos sejam abençoados. Pai, nos ajuda a resolver os problemas do teu jeito e não do nosso. Que o Senhor se agrade de nós e que a tua bênção repouse sobre a nossa casa e sobre os nossos. Faz assim, Senhor, cuida da gente, nos abençoa. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Dá um abraço quem está perto de você, diga: olha que bom que você está aqui, que Deus fale contigo hoje. Sim, você é uma bênção. Abençoe alguém com as suas palavras. Pode sentar no seu lugar. Quero fazer alguns convites para você antes de ministrar a palavra. Primeiro convite que eu quero fazer para você é: estamos chegando no final do ano e várias pessoas têm frequentado a igreja esse ano. Você participa dos cultos, você vem aqui, mas você não firmou compromisso com a igreja. E uma das maneiras da gente se preparar para o novo é se comprometer com uma visão, receber essa cobertura espiritual, estar sendo sim acompanhado, fazer parte de uma congregação, de uma comunidade de fé. Então, você que quer fazer isso agora, tá? Pega aí, tem um encarte aí na frente de você que está ali, tá? Espero que esteja, né? Uma marca-página que está aí no banco. E você pode pegar teu celular, tá aí, né? Você pode pegar teu celular e você põe teus dados. Ali você vai entender como é que você pode se tornar membro da igreja, servir nessa igreja, como é que você pode participar de uma célula. E essa maneira de que nós trabalhamos aqui. Então, por que as células? A igreja é grande. E lá na célula você vai ser cuidado de forma especial. Alguém vai acompanhar a tua vida, vai orar especificamente por você, vai te ajudar com os programas de discipulado, vai te apresentar a igreja. Então é importante que você participe dos cultos e das células. Então, vai lá, pega ali, também tem os eventos. E eu quero te convidar. Quem já participou do Natal Aleluia aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso. Então quero te convidar a
ver logo esse ano, já fazer tua inscrição, já convidar teus vizinhos, teus amigos. Vai ser uma festa linda. Todo ano, cada ano é melhor, né? E eu tenho certeza que vai ser um tempo de bênção e uma colheita de salvação. Então, traga pessoas aqui, abençoe elas. Eu sei e acredito que Deus vai abençoar a sua vida. Você não achou aí o marca-página? Vai lá no final do culto, fala com a gente lá no ponto de conexão, ou aponta aí o celular para esse QR Code, e aí nós vamos te ajudar a se integrar na igreja e ser abençoado e nos abençoar com a sua vida. Amém? Semana passada eu falei que Deus tinha algo novo para nós. Quem estava aqui domingo passado, levanta a mão, isso. Quantos creem que Deus tem algo novo para nós? Você crê nisso? E eu quero preparar você para viver o novo de Deus. Então vamos começar uma série, comecei semana passada, de mensagens olhando e buscando o vinho novo de Deus. E hoje, o que Deus colocou no meu coração é que se queremos viver o novo de Deus, precisamos aprender a resolver problemas do jeito de Deus. E eu queria te convidar a abrir a Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 21, e nós vamos ler do versículo 1 em diante. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou da sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá. Davi disse: os entregarei a vocês. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte, perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair da chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Versículo 13. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seus filhos Jonatas. Recolheu dentre eles os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Levante suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo, Pai,
em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu lembro, alguns anos atrás, eu li um livro de James Clear, chamado Hábitos Atômicos. E ele falava de problemas que não resolvemos e o potencial deles gerarem perdas na nossa vida. E ele começava o livro contando a história de um treinador da equipe de ciclismo inglês. E ele dizia que esse treinador, quando assume o time inglês, esse time não tinha expressão nenhuma, eles não ganhavam campeonatos de expressão há muito tempo. E ele começa a fazer melhorias, tratar pequenos problemas que antes eram desprezados. Ele troca os pneus das bicicletas dos atletas para que eles tivessem mais aderência. Ele muda o gel que eles usavam. Ele compra equipamentos novos. Ele ensina eles a lavarem as mãos. Ele pinta o interior do caminhão onde eles levavam as bicicletas de branco para perceber se tinham sujeiras. Ele compra travesseiros e colchões novos para eles terem uma melhor recuperação. E esse monte de pequenas melhorias de problemas tratados geraram uma equipe campeã. Eles ganharam as Olimpíadas em Pequim, depois em Londres, se tornaram referência. Sabe, os pequenos problemas, as situações da nossa vida que a gente não resolve, elas geram perdas. Perdas contínuas. Eu lembro de um livro também que eu li há muitos anos, no começo do meu ministério, do pastor Christian Schwartz. E ele falava de crescimento de igreja. Ele falava de 8 qualidades de uma igreja saudável. E ele comparava essas qualidades às aduelas de um barril. Sabe o barril do Chaves? Aquelas madeiras, as aduelas. E ele dizia que a aduela baixa, ela vai determinar o nível da água no barril. Você não consegue encher mais do que a aduela baixa. Eu creio que na nossa vida, da mesma forma, aquilo que não tratamos, os problemas que não resolvemos, eles geram perdas significativas. Era exatamente isso que estava acontecendo na casa de Israel. Uma fome havia se instalado na terra de Israel por 3 anos, porque problemas que precisavam ser tratados não estavam sendo tratados. Sabe, eu gostaria que você imaginasse que a fome e a miséria são pessoas. Um dia você volta para casa e a fome e a miséria estão lá assistindo televisão na sala da tua casa. Você fica bravo, manda elas embora. Mas outro dia, quando você chega em casa, elas estão sentadas à mesa comendo com seus filhos. Aí você fica ainda mais irado e com, assim, palavras ríspidas, manda a miséria e a escassez embora da sua casa. Mas no outro dia, quando você vai, chega tarde, cansado do trabalho, você sobe no seu quarto e vai deitar na sua cama, elas estão lá. Quando a gente não resolve os problemas, é exatamente isso que acontece. Eles trazem fome, escassez, miséria. Muitas vezes nós pegamos algumas situações na nossa vida que são desconfortáveis, problemas que não queremos mexer, porque mexer com eles dói. E a gente põe debaixo do tapete, a gente esconde no porão do nosso entendimento, e a gente vive como se nada tivesse acontecendo. E porque a gente não trata os problemas do jeito de Deus, as bênçãos do Senhor ficam represadas na nossa vida. Quantos querem viver o novo de Deus? Olhe para mim. Você vai entrar nestes porões, como Davi fez. Ele abriu o baú da história de Israel e declarou guerra. Nós vamos declarar guerra nos porões. E quando tratarmos coisas que antes não tínhamos coragem de tratar, a bênção de Deus virá sobre nós. Uma história na Bíblia que eu gosto é a de Neemias. Neemias, ele era um exilado, tinha sido arrancado da terra de Israel e servia como copeiro do rei na Babilônia. E um dia chegam notícias de que os muros de Jerusalém
haviam sido destruídos. O que me chama a atenção em Neemias é que Neemias, ele chora, ele ora, ele jejua, mas ele vai de encontro aos muros destruídos. E porque ele vai de encontro ao problema e resolve consertá-lo, Deus o abençoa. Sabe o que eu vim fazer hoje aqui? Faça assim com as suas mãos. Eu vim colocar ferramentas nas suas mãos. Existem muros, brechas espirituais, que você vai, sim, consertá-las hoje em nome de Jesus. Não vai deixar para amanhã, porque Deus quer fazer algo novo entre nós. Quantos creem nisso? Mas como é que a gente resolve o problema do jeito de Deus? Como é que Davi resolveu os seus problemas com a ajuda de Deus? Quem quer resolver problema com a ajuda de Deus? Fecha os olhos assim, apresenta o problema, é isso. Consegue lembrar de um problema? Você não tem problema, você está muito abençoado, depois ora por mim no final do culto. Quer resolver o problema com a ajuda de Deus? Agora presta atenção. Primeira coisa que Davi faz, ele consulta o Senhor. O texto vai dizer que Davi consultou ao Senhor. Por que, Deus? Essa fome? Por que essa miséria? Muitas vezes não conseguimos resolver situações na nossa vida porque não consultamos a Deus sobre elas. A Bíblia vai nos mostrar vários líderes na casa de Israel que diante dos seus problemas não consultaram ao Senhor e por isso tiveram perdas significativas. Eu gosto da história do rei Asa. A Bíblia diz que o rei Asa, ele tinha uma enfermidade nos pés. Mas o rei Asa, a Bíblia diz que ele consultou os médicos, mas não consultou ao Senhor. E ele morre por causa dessa enfermidade nos pés. Sabe, eu não estou dizendo que você não tem que ir no médico. Mas no caso de Asa, a causa da doença dele era espiritual. Mas como ele não consultou o Senhor e apenas os médicos, ele não recebeu a graça da cura de Deus na vida dele. Sabe, muitas vezes o que nós fazemos com os problemas, quando eles batem a porta da nossa vida, a gente procura um especialista. A gente vai atrás de alguém que sabe como resolver. A gente fala com o terapeuta, a gente fala com o consultor, a gente vai em tudo que é lugar procurar a ajuda dos outros, mas a gente não consulta ao Senhor. Ei, quem quer resolver problemas do jeito de Deus? Primeiro você consulta o Senhor. Amém? Quer ver outro exemplo? Josué, ele meteu o povo de Deus numa enrascada porque não consultou o Senhor. A gente está vendo essa história toda da fome, e a origem foi uma aliança que foi feita com os gibeonitas, sem uma consulta a Deus. Os gibeonitas, eles eram um povo vizinho, ali daquela região da Cananéia, que o povo de Israel estava conquistando. Deus tinha falado para Josué que não era para fazer aliança com ninguém daquela terra. Mas aquele povo, vendo que Jericó tinha sido destruída e do jeito que foi, a Bíblia diz que eles prepararam um ardil. Eles inventaram uma história, eles enganaram Josué. O que eles fizeram? Eles vestiram roupas velhas, pegaram odres velhos de vinho, já esgarçados, e pão embolorado. E vieram para Josué e disseram assim: olha, nós viemos de muito longe, porque ouvimos falar da fama de Deus, dos grandes feitos que o Senhor tem feito no meio de vocês. E então eles propõem: nós queremos fazer uma aliança de paz. E aí Josué pergunta: mas como é que eu posso acreditar que vocês não são aqui vizinhos nossos? E eles mostram pão embolorado, eles mostram os odres de vinhos velhos, eles mostram as sandálias gastas, e Josué faz um acordo com eles sem consultar ao Senhor. E aí o que acontece agora? Quando ele descobre, ele confronta, mas eles tinham jurado em nome do Senhor. Agora que eles tinham que conviver com aquele povo. Passa o tempo, vem Saul, descumpre a palavra empenhada, e agora a fome vem
porque isso trouxe pecado para a casa de Israel. Ei, deixa eu te dizer, antes de fazer acordos, alianças, consulte ao Senhor. Tem gente se metendo em rascada porque está fazendo sem compromisso com pessoas, sem consultar o Senhor. Ei, não se entregue ao casamento sem consultar o Senhor. Você vai entregar a tua vida para alguém sem ouvir Deus. Não faça uma aliança, uma sociedade sem consultar ao Senhor. Quantos estão entendendo? Mas a Bíblia também fala que existem problemas que perduram na nossa vida porque a gente não consulta a Deus. Olha só, 3 anos de fome. Precisava durar tanto tempo? A gente às vezes fica tentando resolver e não fala com Deus. Aí quando ele consulta, Deus mostra o motivo, ele trata, a fome acaba. Tem gente aqui que está prolongando a estiagem, está prolongando o tempo da fome, a escassez na vida, porque não consulta ao Senhor. Quantos querem aprender a resolver problemas do jeito de Deus? O que você tem que fazer primeiro? Consultar o Senhor. Eu lembro uma situação que nós vivemos há muitos anos atrás na empresa. A minha esposa tinha uma empresa e chegou uma época que trabalhava e não ia para frente, não dava certo. E aí um dia eu fui orar. Deus, por quê? E aí quando eu estava orando, Deus falou assim, tem coisas que eu quero tratar, pecados que eu preciso tratar. Eu falei, meu Deus. Eu mostrei o texto para cima e nós começamos a orar. E Deus, de uma forma maravilhosa, começou a mostrar em sonhos coisas que precisavam ser tratadas. Quando nós tratamos, a bênção do Senhor veio. Ei, a bênção do Senhor vai chegar para você. Mas talvez você está ouvindo e falando, pastor, como é que eu consulto Deus? Como é que você entende? Como é que Davi entendeu? A Bíblia não fala. Eu quero dar algumas dicas práticas aqui. Não fala como é que Deus falou com Davi. Mas eu quero falar algumas dicas práticas de como consultar o Senhor. Você está com o caderno aí, com o celular, pode pegar, anota rapidinho, tá? Primeira dica prática. Medita no caos. Olha que interessante Gênesis. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Às vezes, diante do problema, a gente não quer olhar para ele. A gente foge dele. Não, se relaciona com o problema. Olha para o problema. Gasta tempo, medita nele. Segunda dica. Convide o Espírito Santo de Deus para visitar o problema com você. Como assim, pastor? Várias vezes quando eu atendia pessoas, eu fazia elas enxergarem o problema. Eu falava, fecha os olhos, imagina que você está vendo aí um quadro. É o problema na tua vida, não me explica como é que ele é. Ele ia contando, ele falou assim, agora você vai pedir para o Espírito Santo, para Jesus olhar para o problema. E ele te contar o que ele está vendo. E eu vi pessoas sendo curadas na minha sala, quando elas convidaram o Espírito Santo para olhar junto com elas para a situação que elas estavam vivendo. Terceiro, faça perguntas. Tem algumas perguntas que eu sempre faço diante dos problemas. Primeira pergunta, qual é a agenda do inimigo? Existem agendas sim ocultas. Satanás veio para matar, roubar, destruir. Qual é a agenda do inimigo? Como eu posso frustrar a agenda do inimigo? O que Jesus faria nessa situação? Existe algum princípio bíblico que pode me ajudar a resolver esse problema? Essas são perguntas que eu faço. Depois, em oração, eu peço a Deus que fale comigo. Escrevo lá o problema no meu caderno, paro, ponho louvor e fico quieto, ouvindo. O que vier na sua mente, versículos, palavras, imagens, anota. Por que anota? A revelação de Deus, ela é progressiva. Deus não fala tudo de uma vez. Ele fala às vezes uma coisa aqui, depois de um mês ele fala outra. E aí quando você vai olhando, fala assim, nossa, agora eu entendi. Quantos querem aprender a resolver problemas? Consultem ao Senhor.
Deus vai te surpreender. Eu tenho certeza disso. Amém? Segunda lição. Como é que resolve o problema do jeito de Deus? Acredite no diagnóstico de Deus. Acredite no que Deus falar para você. Olha o que Deus disse para Davi. O Senhor lhe disse: a fome veio por causa de Saul e da sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Às vezes a gente vai no médico, consulta o médico, ele faz um diagnóstico e a gente não acredita. Muitas vezes a gente faz o mesmo com Deus. A gente apresenta os problemas ao Senhor e quando Ele traz o diagnóstico, a gente não acredita. Você quer resolver o problema do jeito de Deus, você tem que, sim, acreditar, ter fé. E quais eram os obstáculos para que Davi cresce? O primeiro obstáculo é crer que o problema da fome podia ter alguma origem espiritual. Segundo, era entender, depois que Deus falou, como é que o pecado de alguém que não o dele estava gerando perdas na sua vida. Existiam obstáculos de fé para que ele pudesse crer. E eu creio que muitos de nós não cremos nos diagnósticos de Deus pelos mesmos motivos. A gente não acredita que o problema da crise financeira na nossa casa pode ter uma origem espiritual. A gente não acredita que o problema no casamento, ele pode ter uma origem espiritual. A gente não acredita que o problema de relacionamento com os filhos pode ter uma origem espiritual. Por isso a gente não busca a ajuda de Deus e ou então não põe em prática ou não busca o diagnóstico do Senhor para nós. A Bíblia vai nos mostrar várias situações na casa de Israel cujos problemas tinham uma origem espiritual. Quando o povo de Israel perde a guerra de Ai, Josué vai orar, ele está desolado: Senhor, como é que isso aconteceu? E Deus vai falar: olha, tem uma causa. A capa do Acã escondida na tenda dele. Quando ele trata o pecado, a bênção do Senhor vem. O mesmo acontece quando Jonas está lá no barco. E aí vem uma tempestade. Sabe, muitas vezes a gente não acredita que tempestades na nossa vida têm origem espiritual, mas tem. Quando eles pegam Jonas e jogam Jonas do barco, o que acontece? Acabou. Por quê? Porque Jonas estava indo na direção errada. Eu posso falar tantas histórias, as pragas do Egito. Deus derramava, vinha uma praga, mas Faraó não se arrependia e por causa disso, ele não resolvia o problema. Ei, deixa eu te dizer, existem situações na sua vida, tempestades, fomes, misérias, cuja causa, a origem delas é espiritual. E quando você apresentar essas situações ao Senhor e crer no diagnóstico dele, o favor de Deus vai ser liberado sobre a sua vida. Eu lembro de um irmão que contou para mim, eu faço parte de um grupo de empresários, ele tinha uma fábrica e uma máquina quebrou. E eles trouxeram especialistas. Primeiro ele trouxe especialista da manutenção, o cara não conseguiu resolver o problema. Ele trouxe especialista da Alemanha para tentar resolver o problema da máquina. O cara mexeu na máquina inteira, não resolveu. E aí ele foi orar a Deus. Tem alguma situação que eu não estou vendo? E aí quando ele orou, Deus falou: olha, tem uma situação que eu quero resolver. A última produção, ela é fruto de mentira. Aí ele foi no vendedor, falou com o vendedor. Falou: Michel, você não vai acreditar. Nós oramos, ele confessou o pecado, nós oramos, terminamos de orar. Eu fui lá, liguei a máquina começou a funcionar. Deixa eu te dizer, tem mecanismos emperrados na sua vida, a origem do problema é espiritual. Estou dizendo que toda máquina, toda doença, não.
Mas existem causas espirituais que emperram a nossa vida. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Deus vai te revelar coisas nos próximos dias. Deus vai te mostrar situações ocultas. Deus vai te mostrar causas que você talvez não entenda. Mas tenha coragem de submeter ao tratamento de Deus. E a tua vida vai ser abençoada em nome de Jesus. Quantos querem fazer isso? Segunda crise de fé era entender como é que o pecado de Saul, por que estava afetando a vida de Davi. Presta atenção. Existem pecados que são institucionais. Como assim? Saul pecou, mas ele pecou na posição de rei de Israel. Logo, a nação de Israel pecou contra os gibeonitas. Quando Davi assume o poder, agora, diante daquela posição de autoridade, era a função dele reparar o que tinha sido feito. Pastor, o que você está querendo dizer? Quando você lidera a tua família, quando você lidera uma organização, quando você lidera um ministério, você tem uma posição de autoridade. Eu sou responsável por essa igreja. Assim como alguém que talvez assumiu uma empresa, você sabe que normalmente um CEO, ele vai lá fazer o que quando assume uma organização? Uma auditoria. Para ver se tem coisa escondida lá no passado, porque precisa tratar, senão é responsabilidade dele depois. Concorda comigo? O que acontece na nossa vida é que muitas vezes o Senhor nos coloca em posições de autoridade e a gente fala, esse problema não é meu, é do outro. E a bênção do Senhor não vem sobre a nossa casa, não vem sobre nós, não vem sobre os nossos. Pastor, como é que eu resolvo isso? Se levante em nome de Jesus. Se posicione. Alerta, ó, tem pecado. Essa disposição de querer resolver, de se colocar na brecha pelo outro, traz bênção para os nossos. Deixa eu te dizer, talvez existam muros na sua casa que estão com defeito. Quem fez o buraco não foi você, foi teu marido, foi tua esposa, foi teu filho. Sabe o que a gente faz? A gente vai lá e se coloca na brecha para tapar o buraco. Deus vai te dar maneiras para suprir as perdas que os pecados dos outros geraram. E se você orar se arrependendo, clamando, pedindo, e se posicionando na brecha, sabe o que Deus vai ver? Ele vai olhar com bons olhos para você e vai trazer bênção sobre os seus. Hoje à noite eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Eu vou falar das reparações que foram feitas. Eu vou falar de Rispa, como que ela busca ser, sim, honrada nas suas perdas. Eu queria que você viesse para cá, porque eu entendo que tem pessoas que estão dando lugar ao inimigo nas suas vidas, porque não fizeram reparações do jeito de Deus. E eu vou explicar hoje à noite como é que faz reparação do jeito de Deus. O que é isso, pastor? Eu vou explicar. Tá? Tem gente que se converte e abandona o pecado, mas não faz as reparações que precisam ser feitas das coisas que quebrou no passado. Isso dá o quê? Lugar ao diabo. O inimigo vai continuar gerando perdas na sua vida. Pastor, tem que ir lá pedir perdão, irmão. Tem que pagar a dívida que você tinha. Tem reparações que precisam ser feitas. Eu estou vendo o povo de Deus sendo assaltado e não sabe por quê.
Ei, em nome de Jesus, você vai ocupar a tua posição. Tem buraco no muro, você vai se colocar na brecha. E Deus vai abençoar a sua casa. Quando Davi pede perdão pelo pecado lá que Saul tinha cometido, se coloca na brecha, restaura, repara o que acontece, a fome acaba. Antes do despertamento que aconteceu no país de Gales com Evan Roberts, eu acho muito interessante que a Bíblia vai dizer, a história lá vai contar que ele ia nos cultos e ensinava as pessoas a fazer alguns compromissos com Deus. Primeiro, abandonar o que elas sabiam que estava errado na vida delas. Segundo, a tirar tudo aquilo que era duvidoso, tá? Do seu procedimento. E quando as pessoas faziam isso, um quebrantamento começava a acontecer. O avivamento do país de Gales foi tão forte que as pessoas às vezes estavam no bar, elas saíam do bar e iam para a igreja. No meio da rua, as pessoas se ajoelhavam, sentindo o temor de Deus e se convertiam. Por quê? Porque houve um movimento de reparação espiritual. Eu não sei o que precisa ser reparado na sua vida. Davi, quando sabe do problema, ele vai lá, procura os gibeonitas e ele faz reparações. Eu creio, se você fizer reparações que precisam ser feitas, consertos, áreas onde a bênção do Senhor está represada na sua vida, vão ser liberadas em nome de Jesus. Eu vou terminar contando essa história e nós vamos orar. Eu comecei aqui no momento de oração falando de uma irmã que veio me procurar semana passada dizendo que ela não podia chorar e agora ela conseguiu chorar no culto. As lágrimas dela tinham secado. E eu achei tão forte, porque a história dessa mulher, ela era, sim, foi tratada lá na Cristolândia por nós. E agora tem frequentado os cultos. Eu vi ela toda arrumada aqui, eu falei, que coisa, Deus transformou a vida dela. E aí eu fiquei pensando. Eu tive o privilégio desses dias de ir lá na Cristolândia e eu vi o Ranulfo falando. E eu dei graças a Deus. Centenas de pessoas abandonaram as drogas, saíram das ruas, por causa do ministério do Ranulfo. Agora, por que o Ranulfo pode estar naquele lugar? O Ranulfo se converte. Pode tocar, meu irmão. O Ranulfo se converte. Tem uma experiência com Jesus. Mas antes, na sua vida pregressa, ele era envolvido com assaltos, com crimes, com bandidagem. Se envolvendo numa quadrilha que roubava até avião. Ele aceitou a Jesus e abandonou os seus pecados. Mas no processo do discipulado ele entendeu que ele precisava fazer reparações. Aí ele vai lá, assim como Davi procura os gibeonitas para fazer reparações, ele vai lá para as autoridades e se entrega, paga a sua pena. E eu fiquei pensando, se o Ranulfo não tivesse feito reparações, talvez aquela irmã não estivesse aqui chorando no culto. Talvez tantos outros não poderiam ter sido impactados pelo teu ministério, porque você não ia poder ocupar essa posição. Existem situações que envolvem os outros e existem situações que nos envolvem. A reparação precisa ser feita porque alguém da tua família pecou, a empresa não pagou o que devia, agora você é líder. Vai lá e faça o que você tem que fazer para que a bênção de Deus não cesse sobre os seus. Tem muita gente que vem na igreja, aceita Jesus, fala, eu nasci de novo. Mas ela não está apta para o ministério e nem para viver o novo de Deus, porque ela não tem coragem de ir lá pedir perdão para quem feriu, pagar as dívidas que deve, promover justiça onde justiça foi feita. Coloca no porão e deixa lá. E aquilo dá lugar ao diabo.
para Ele continuar roubando, gerando fome e escassez na sua vida. Quantos querem viver o novo de Deus? A gente vai abrir a porta do porão, vai pedir ajuda de Deus, vai declarar guerra. Nós vamos entrar lá e vamos tratar o que precisa ser tratado. Quando as reparações vierem, a bênção do Senhor virá. Quero orar por você. Tratar problemas do jeito de Deus não é fácil. Deus chamou para consultá-lo, Ele vai dar diagnósticos às vezes difíceis e vai te pedir para fazer reparações que você não gostaria de fazer. Mas quando a gente tem coragem de se mover na direção que Deus está mandando, a bênção do Senhor alcança as nossas vidas. Hoje eu queria te convidar a se colocar na presença de Deus, apresentar teus problemas ao Senhor e fazer isso. Essas 3 coisas que eu falei hoje: consultar ao Senhor, crer no diagnóstico dele e fazer reparações que funcionam. Davi foi até os gibeonitas, perguntou o que precisava ser feito e fez reparações. Você está disposto a fazer as reparações que precisam? Você está disposto a ouvir o diagnóstico de Deus e tratar coisas na sua vida? Você está disposto a ir ao encontro dos muros quebrados? Eu creio que se você fizer isso, a bênção do Senhor virá. Se você quer apresentar teus problemas ao Senhor e tentar resolvê-los do jeito de Deus, aonde você está, fique de pé agora. Eu quero orar por você. Eu quero me colocar aqui junto com você, pedir a ajuda de Deus para que possamos fazer isso. Feche seus olhos. Primeira coisa, assim, se Deus te mostrou algo errado, você já começa pedindo perdão já. Fala: Senhor, eu me arrependo, eu quero ajustar, quero acertar, quero a tua bênção. Agora ora assim: Deus, me ajuda a enxergar os meus problemas do teu jeito, da maneira que o Senhor os vê. Eu vou crer nos teus diagnósticos. Fale: Senhor, eu estou disposto a fazer reparações. Deixa eu orar por você. Pai, essa palavra é dura e difícil. Ir ao encontro de muralhas quebradas, problemas que não queremos lidar, não é fácil. Mas eu quero pedir que hoje o teu Espírito seja derramado aqui e que os meus irmãos tenham coragem de se colocar na brecha, de resolver, que eles reparem injustiças feitas pelos seus, injustiças que eles cometeram, que eles não protelem mais, para que a bênção do Senhor venha sobre a vida deles. Que toda injustiça, que tudo que possamos ter cometido, Pai, eu como pastor, nós como igreja, que possa ser tirado de nós, para que a bênção do Senhor não cesse nessa casa. Nós queremos o teu favor, nós queremos a tua graça. Eu quero pedir, dá coragem aos meus irmãos para resolver, para ir atrás, para tratar, que eles recebam a tua bênção. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Pai, tem gente com medo aqui, não sabe como vai pagar a dívida, não sabe como falar com aquele que feriu, não sabe como pedir perdão. Mas eu quero clamar que eles não parem no caminho, que eles possam ir até o final e que a favor de Deus venha sobre a vida deles por completo. Faz assim, Pai, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Quem quer a bênção de Deus aqui? Levanta a mão. Continua de olho fechado orando. Eu já vou terminar. Última oração que eu quero fazer.
Existe um problema que você pode resolver agora. A Bíblia diz que por causa do pecado nós estamos afastados de Deus, separados dele. E quando a gente reconhece que é pecador, se arrepende, pede ajuda de Jesus para se conectar com Deus, a porta da comunhão com Deus é aberta para nós. Talvez você não escuta o diagnóstico de Deus e nem entende o que Ele tem para a tua vida, porque você não tomou essa decisão. Pedir para o Espírito Santo de Deus morar em você. Ainda não tomou essa decisão de ser um seguidor de Jesus. Não é ter uma religião nova, é buscar andar como Ele andou, fazer disso um compromisso para a tua vida. Quando a gente faz esse compromisso e pede para o Espírito Santo morar na gente, um milagre acontece. A gente nasce de novo, e o problema do pecado, a separação que ele gera, é tirado da nossa vida. Eu creio, eu vou orar por pessoas e elas vão ter um encontro agora com Deus. Quantos creem nisso? Pessoas vão ter um encontro. O Espírito Santo de Deus vai morar em gente. A gente vai reparar, vai tirar coisas que precisam ser reparadas com a ajuda do Espírito Santo. Se hoje nesse lugar você quer entregar a tua vida a Jesus, dizer assim: eu quero ser um seguidor teu, eu quero que o Espírito Santo more em mim. Aonde você está, levanta a mão bem alto, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem muita gente com a mão erguida. Eu vou pedir agora para você vir aqui à frente, rapidinho, pede licença aí, vem. Tem bastante gente, não se envergonhe, nós vamos orar agora. Aí a igreja vai orar por você. E eu creio, alguns muros de separação vão cair por terra agora. Vem, pode vir a família toda agora. Pode vir, pega na mão da esposa, do filho, do marido. Vem para cá. Quer estar sozinho, vem, pede licença. Você que levantou sua mão, vem. Está perto de alguém, talvez a pessoa chega junto: olha, posso ir lá com você? Quero lá orar com você. Vem aqui agora, nós vamos orar pela sua vida. E eu creio, a bênção do Senhor vai chegar. Aonde você estiver, sai do teu lugar agora e venha aqui para frente. Isso. Se Deus falou contigo, vem agora, em nome de Jesus. Pode vir. Tem mais gente que Deus está chamando. Esse é o momento que nós como igreja intercedemos e não esperamos a bênção final para sair do culto. Vem agora em nome de Jesus. Quem é crente no Senhor Jesus, na hora do apelo, celebra a salvação, fica feliz, ora, guerreia junto, não vai embora. Vamos esperar a bênção do Senhor. Vem aqui, vamos orar. Pessoas estão sendo salvas e libertas em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Vamos orar aqui, estenda sua mão para cá. Você que veio aqui hoje, à frente, feche seus olhos, repita assim comigo, com fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas suas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador e eu me arrependo. Eu quero pedir que o Senhor, o teu Espírito venha morar em mim, que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença sejam comigo, e que o Senhor me abençoe. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhem para trás, a família na fé que vocês receberam agora. Aleluia. Que Deus abençoe muito vocês. Os pastores vão orar agora com vocês, pedindo que Deus os abençoe, os líderes, diáconos. E eles vão fazer um convite depois para vocês. Você que está chegando, você que está vindo, quer fazer parte da igreja, também pode pegar esse convite. Eu creio, Deus vai abençoar a tua vida. Vamos orar aqui para encerrar o nosso culto, tá bom? O culto pessoal que está sendo ministrado aqui, você que veio, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, que ela produza frutos na nossa vida, que aquilo que ouvimos, que o Senhor nos ajude a entender e pôr em prática, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito
repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Deus abençoe você, vai na graça do Senhor Jesus. Enquanto a gente canta aí, sai celebrando, cantando, exaltando o nome de Jesus. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Realmente algo magnífico. Quando ele te alcança, você não consegue sentir outra coisa além de preenchimento. Você passa a perceber que era tudo aquilo que você já havia buscado, procurado em todas as outras coisas do mundo e não encontrava. O amor do Senhor é o que você está procurando. E se você percebeu isso hoje, se você teve essa consciência de que o amor do Senhor é o que você estava buscando, entra no link que está aparecendo aí na sua tela, pibcuritiba.org.br/Jesus ou /PIB online, e entre em contato aí com pessoas que vão te ajudar a reconhecer os próximos passos, a saber como você pode se integrar e caminhar um pouquinho mais com a gente aí, receber uma oração, conversar com pessoas preparadas para caminhar com você e te auxiliar nesse novo momento da sua caminhada de fé. Você está aqui no seu espaço entre os cultos da PIB Curitiba. Que bênção! É muito bom poder estar com você aqui nesse domingo de manhã, logo após esse culto maravilhoso, com essa mensagem realmente inspiradora aqui do pastor Michel e com esses louvores que realmente tocam o nosso coração. Já quero te falar do YouTube da PIB, eu não sei de onde você está acompanhando a gente, de onde você cultuou a Deus conosco, se é aqui de Curitiba, região metropolitana, de onde você pode acompanhar pela Rede Super, canal 31.1, mas se você não é daqui, é de qualquer lugar do Brasil ou até do mundo, você pode acompanhar-nos pelo canal do YouTube, youtube.com/PIBcuritiba ou até pelo youtube.com/Rede Super Curitiba. E aí lá você vai encontrar uma grade abençoadora com cultos que você pode acessar durante toda a semana e ouvir as mensagens que você já ouviu no final de semana ou até perdeu, né? Porque vai que você não conseguiu acessar e cultuar no final de semana conosco ao vivo. Você pode fazer isso durante a semana. Os cultos do sábado, domingo, da sexta-feira, você pode acessar e louvar a Deus conosco nesse tempo. Eu quero apresentar já quem está aqui comigo no estúdio. Hoje não são nenhum e nem dois convidados. Aqui a turma tá animada e eu tô aqui com o pessoal que vai fazer algo muito especial nesse tempo, que é uma viagem missionária. Estou recebendo aqui o Cleverson, o Roger, a Naila, a Halim e o Everson. Falei certinho? Sejam muito bem-vindos. Que bênção poder ter vocês aqui nessa manhã. Foi difícil acordar cedo para estar aqui? Tranquilo. Que bênção, então. Então, eu vou aproveitar o ensejo, já que a gente vai falar de missões, de viagem missionária, e me disseram que está chegando aí uma vigília missionária. Eu perguntei se vocês acordaram cedo, e na vigília você não acorda, né? Você passa a noite inteira. Como é que vai acontecer essa vigília missionária? Vocês têm detalhes aí? Sim, tenho sim. Nós vamos ter a nossa vigília missionária agora na sexta-feira, dia 21, e vai ser um tempo de nós orarmos por missões, né? A viagem missionária, a gente vai até o campo, vive, é aquela coisa de a gente poder conhecer em loco, né, aquilo que Deus tem feito.
mas nós podemos ir no campo também com nossos joelhos, né, em oração. E a vigília de missões que vamos ter no dia 21 é exatamente isso. Nós vamos estar orando por missões, orando para a realidade missionária do Brasil, do Paraná e do mundo. E é fantástico nós vivermos isso, né, porque Deus, ele ouve as nossas orações, e nós, como povo de Deus, precisamos clamar, precisamos orar pela obra do Senhor ao redor do mundo, né? Então, deixa aqui o convite, né, para você que está em casa, estar conosco no dia 21 de novembro, das 10 horas até a meia-noite. Então, é bem tranquilo, é uma vigília pequena, né? Então, curta, né? Para você estar ali incendiado com esse coração intercessor por missões. Venha estar conosco orando por missões. Eu trabalho com planejamento de negócios, né? E eu digo que qualquer negócio saudável começa na parte do planejamento. Então, toda a base ali é o planejamento, a execução é praticamente só 20%, 30%, né? E a mesma coisa com missões, com a vida da igreja. Tudo começa na oração. Então, se você não tem uma boa base de oração, de jejum, de preparo espiritual, não tem como você ser bem-sucedido, né? Seja numa viagem missionária ou seja na própria vida do dia a dia da igreja. Então, fica aí o convite para você vir participar dessa vigília missionária dia 21, das 10 à meia-noite. É um tempo relativamente curto, então você não tem desculpa de dizer, eu não consigo ficar a noite inteira acordado. São só 2 horas e você pode vir e participar desse tempo aqui na capela da PIB Curitiba, na Bento Viana 1200. Então, já anota aí na sua agenda, é no próximo sábado. Vamos orar por missões. Crente que não tem o coração incendiado por missões precisa dar uma revisada aí no que está acontecendo, né? Sabe o que vem por aí também? O concerto da ABASC. Então, a ABASC está promovendo um concerto chamado Transformado pela Luz. Para quem não sabe, a ABASC é a Associação Batista de Ação Social. Então, eles promovem muitos eventos. Esse projeto aí é um concerto musical do projeto Vida e Arte. É um evento gratuito e vai ser transmitido, vai ser apresentado no dia 19/11, às 20 horas aqui na PIB Curitiba. É um projeto ali da ABASC com a Itaipu Binacional. Então, bem importante ali com esse tema Transformados pela Luz. Então, aproveite, já anota também na sua agenda para participar com a gente desse concerto maravilhoso aí que vai englobar todo o pessoal do projeto Vida e Arte. Bem legal. Eu amo concerto, amo esses encerramentos, né, de meio de ano, final de ano, quando eles juntam todos os músicos, o pessoal de dança para fazer esses concertos. Eu gosto bastante. Agora, fala um pouquinho para mim dessa viagem missionária. Ela é para onde? A gente falou lá na metade do ano que iam ter 2, né? Para o Maranhão e para onde que é? Guiné-Bissau. Para Guiné-Bissau. Essa é para onde? Então, ela já aconteceu, foi agora dia 31 de novembro, de outubro, até dia 9 de novembro, né? Então, a gente acabou de voltar da viagem e vamos compartilhar como que foi, o que aconteceu lá. E a gente tá cheio de história para contar, né? Ai, que bênção! E ela foi muito legal. E essa tá acontecendo agora a viagem de Guiné-Bissau. Tem uma equipe da nossa igreja que está lá. Exatamente. Né? Fazendo o trabalho do Senhor, cooperando com a obra lá em Gabu, né? E também vamos com alguma oportunidade também compartilhar. Nossa viagem aconteceu para o Maranhão, né? Um estado muito lindo do nosso país. A primeira vez que eu fui e fiquei encantado, já quero voltar, porque é muito lindo. E nós fomos para uma cidade do interior do Maranhão, que era cerca de 5, 6 horas de viagem até chegar a ela, que é no litoral, né? Num povoado chamado Santo Inácio, né? E o trajeto de ida já foi uma aventura, que a gente pegou van para chegar, 4 horas de van, depois a gente pegou uma Toyota e lá a parte toda de areia, né? E aí a Toyota ficava naquele balanço assim, e a gente andando no meio da terra, tem que ser 4x4, né, para chegar. E a gente chegou lá. Fomos muito bem recebidos pelos missionários que ali estão, né? Tem uma missão chamada MPR, né? Missão Pescadores e Ribeirinhos, que atua, né, plantando igrejas locais onde não há desenvolvimento de igrejas ali. Eles têm esse sonho de plantar igrejas ali. A gente foi muito bem recebido por eles. E ali a gente ficou 10 dias podendo cooperar no trabalho missionário que eles têm feito ali. Fizemos atividade com crianças, atividade de visita
visita nas casas, de evangelização. Foram dar uma espécie de suporte para eles também, foi isso? Exatamente. Botamos a mão na massa também, né? Ajudamos a limpar lá o terreno e, né, fizemos um pouquinho de cada coisa lá. Levar um pouco dessa energia, né? Gastar energia lá, investir neles. Exatamente. Que bênção, então. Eu soube que essa foi a primeira viagem missionária do Roger. Agora, conta pra gente como é que foi viver essa experiência missionária pra você aí. Sim, vamos lá. Bom dia, eu sou o Roger, né? Bom, foi maravilhoso. Na verdade, assim, eu fui lá, assim, tentando me preparar, porque alguns meses, algumas semanas, né? Acho que eu senti um chamado muito forte no meu coração de realmente servir, né, ao Senhor. Me aproximei bastante da igreja. E a missão foi uma oportunidade que foi o chamado que eu senti no coração. Falar assim, olha, de tudo que Deus tem te dado, né, do seu talento, né, algo que você pode levar. E o curioso é que eu saí de lá, assim, o contrário, né? Eu me preparei para levar e eu saí de lá bem abençoado. Acho que eu recebi muito mais do que eu doei, né? E, assim, algo que me marcou bastante, Ana, assim, foi realmente a oportunidade que eu tive de pregar, né, para pescadores, né? Então, assim, foi um momento ali que nós estávamos numa choupana, tá? Então, alguns pescadores ali, no local mesmo que eles ficam, que eles descansam, que eles comem, enfim. E eu levei a palavra, né? Lucas 5, né? Daquela pesca maravilhosa, né? E foi muito reconfortante, porque, assim, saber que é o que eles passam ali diariamente, né? Um deles, inclusive, me trouxe testemunho de algo parecido, que eles estavam a noite inteira tentando, e nada de vir um peixe. Aí eles pediram, e pelo menos para poder comer aquela noite, e realmente Deus proveu, né? Nossa, que lindo! Foi bem bacana. Não foi nenhum paralelo com a Bíblia, né? Foi exatamente igual. Foi bem impactante para mim. E no final, assim, eu saí de lá, assim, com o coração muito cheio, assim, e a certeza, né, de que realmente eu estava no caminho daquele chamado, né? E a convicção de que quando você diz assim, eis-me aqui, Deus faz coisas maravilhosas, né? Muito legal. Glória a Deus por isso. A gente tem essa impressão de que quando um missionário vai para o campo é só aquele meio que é modificado, mas o missionário é o primeiro a ser impactado com essa experiência, né? Bem legal, bem importante isso aí. A Naila também vai compartilhar com a gente como foi o trabalho com crianças, é isso aí? Como é que foi esse momento com os pequenos lá? Então, primeiramente, bom dia. Foi muito gratificante, assim, ver as crianças realmente sedentas para ouvir a história, né? A gente levou principalmente o evangelho da salvação. A gente falou sobre o evangelho, sobre o plano da salvação, e foi muito bom ver crianças atentas a essa história, querendo saber mais e muito acolhedoras com todos nós, não só comigo, mas como todos da equipe. A Halim foi um sucesso com as crianças queriam aprender o coreano com ela, e uma coisa que me marcou muito foi como elas eram receptivas com nós, como elas queriam saber sobre a nossa história. Mas vocês vieram da onde? Curitiba é muito longe, dá para ir de carro? Vocês vieram a pé? Essa curiosidade das crianças que é tão ingênua, mas tão pura, né? Foi muito, muito, muito gratificante de ouvir. E as viagens missionárias têm seus desafios, né? Todos passamos por desafios. E para mim, especificamente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de deixar as coisas alinhadinhas e planejadas. E a viagem muitas vezes sai do controle, né? A programação, uma coisa era uma coisa, de repente passa a ser outra. E aí, de repente, a gente falava, não, vamos na casa de alguém, tem que levar uma história para as crianças. Naila, vai lá contar para as crianças. E às vezes eu não tinha uma coisa muito preparada. E eu vi Deus agindo nesses pequenos detalhes, assim. Mesmo nessa de, nossa, o que eu vou fazer, o que eu vou falar para as crianças. Deus agindo através desses imprevistos também, né? Mostrando que o poder do evangelho de alcançar as crianças não vem de mim, mas é do Senhor, né? Então, claro que a gente quer se preparar, fazer o máximo possível de excelência, mas o Senhor age também através dos imprevistos, e isso foi muito impactante e transformador na minha vida, nesse sentido de me desapegar um pouco dos métodos certinho e deixar Deus agir mesmo através dos imprevistos, inclusive. É importante pensar nisso, né? Às vezes a gente pensa que precisa estar 100% preparado, né? Não, eu vou quando eu tiver com isso aqui pronto, quando eu tiver capacitado aqui, quando eu tiver esse curso. Não. Vai que Deus te capacita, né? Faz o que tem que fazer ali na medida do possível, e o resto a graça do Senhor vai suprir, né? Eu tô aqui com alguns comentários, então tenho a Ruth de Londrina, tá? Colocou aqui
no YouTube, que está acompanhando a gente lá de Londrina, a Tereza, do Rio de Janeiro, o Fernando, de Teresina, Jaguar, de Jaguaraci, de Salvador, Marcelo, de Campos do Jordão, Márcio, de Joinville. Olha, tem Odinair, de Imperatriz. Esse é lá no Maranhão. Isso mesmo. Bem, são bastante gente acompanhando aqui, colocando no chat. Faz o seguinte, coloca aí no chat do YouTube se você tem alguma pergunta para os missionários, se você tem interesse em fazer alguma viagem missionária, se você já fez, coloca aí, compartilha com a gente. E aí eu vou selecionar um comentário aqui para a gente discutir ao longo desse programa. Eu quero falar também sobre algo que é bem importante, que é o We Are One. Você sabe o que é? Vocês sabem o que é? Não, é que eu falei um pouquinho antes, né? We Are One é uma conferência de jovens, ó, tá aí o QR Code na tela. É uma conferência de jovens que acontece no Carnaval. Então, enquanto o povo lá fora está se divertindo de outras formas que, né, não agradam a Deus, a gente está aqui buscando a presença do Espírito Santo. Então, são vários dias ali, durante todo aquele feriado de carnaval, que os jovens se reúnem aqui. Então, é uma conferência bem legal, vem pregadores de nome, de peso, cantores, bandas, bem importante. Então, acesse o QR Code ali para se inscrever e saber se já tem lá quem é que vai pregar, quem é que vai cantar e passar esse tempo aí abençoador com a gente nesse próximo Carnaval de 2026, né? Já fica aí o convite para vocês. O que vocês costumam fazer nesse período? Viajar, ficar com a família? Mas ficar com a família. Ah, ficar com a família. Feriadão, né? É bom para tirar um tempo com a família mesmo. Mas quem não, às vezes mora longe, né? Eu moro longe da minha família. Então, sempre nesse período, eu passo a conferência aqui servindo, inclusive. Então, eu e meu esposo, a gente passa aqui servindo. Mas quem tem família ou quem não tem, também tem essa opção de vir e participar com a gente da conferência de jovens, que, inclusive, não é só para jovenzinho, né? É jovens assim de 0 a 100, pode vir também que tá convidado. Os jovens adultos. Isso, jovens adultos. É uma boa inclusão de etária aí. O Everson e a Halim, vocês são um casal? Somos casados. Ah, olha que legal. Eu descobri agora. Somos casados. E como é que foi para vocês, como casal, participar dessa viagem missionária? Assim, como casal, foi algo fantástico. Porque eu e a Harim, a gente se conheceu em missões. E a gente se conheceu em missões há mais de 15 anos atrás. A gente se conheceu na África do Sul, né? Quando a gente estava em missões, quando a gente era jovem. Ainda jovem, Mas não são jovem jovens ainda. Muito jovens. Muito obrigado. Então, daí a gente casou depois de um período de alguns anos. E hoje, como membro da PIB, né, a gente não é mais missionário integral, né? Nós temos as nossas profissões. E para nós foi uma oportunidade muito grande poder ficar ali mais de 10 dias no campo missionário. Poder retomar, né, essa vida de missões, poder retomar, né, esse sentimento que é pisar no campo, né? Porque é algo muito importante você estar lá, você pisar, você fazer o ID, né? Então, pra gente, assim, foi algo muito especial como casal. Ai, que bênção. Vocês tinham comentado que a Halim já foi missionária na Coreia? A Harim, ela trabalhou bastante tempo com a igreja dela, né? E ela fez bastante atos missionários, tanto na Coreia como em outros países ao redor da Coreia. Então, ela tem, assim, um carinho muito grande por missões e ela tem esse chamado. Então, para a gente poder retomar isso foi algo muito, muito fantástico para a gente, muito glorificante para nós também, né? A gente lá né, todos os dias que a gente passou, a gente falava que a gente parecia que a gente estava mais recebendo do que dando, né? A glória de Deus é fantástico. Você vai falar um pouquinho? Porque eu sou coreana, então quando eu escrevi esse viagem missionário, eu perguntei primeiro, eu posso entrar porque eu sou coreana estrangeira. Então eu
tinha muitas preocupações antes de ir, mas Deus transformou minhas opreensões em alegria. Os adolescentes gostaram muito de mim por causa dos dramas, K-pop. Também eles muito simpáticos, também fáceis de conversar comigo. Eu até ensinei coreano para eles, assim. Também eu sinto muito grata por poder compartilhar meu encontro com Deus em português na frente das pessoas. Também eu tinha muito melhor equipe para ajudar-me entender sempre. Eu quero louvar Deus porque Ele trabalha com diferentes línguas, culturas para o seu reino. Amém. Que bênção. Ai, gente, que lindo. É bem impactante saber que o nosso Deus, ele é um Deus que ele não se limita, né? Ele não está só aqui na nossa igreja, no nosso espaço. Ele alcança diferentes nações, diferentes culturas, e isso é muito legal quando a gente pode partilhar disso, né? É um Deus sem barreiras. Com certeza, isso é muito especial. O pessoal aqui no YouTube, ó, a Dorca colocou assim: sou de Curitiba, da PIB. Quando jovem, fiz uma viagem missionária para Manaus. Então, ela fez. A Rose falou que é de São José dos Pinhais, está acompanhando o programa. Também é missionária. Estava em Coroa Vermelha, na tribo dos índios Pataxós, no extremo sul da Bahia. E agora ela está há 4 meses no Paraná. Muito legal, né? O Eduardo está dizendo que mais que um casal, vocês são uma família de Deus. Muito obrigado, Eduardo. Muito legal. Vamos ver aqui. Temos mais um aviso que é para o pessoal de casa agora, convidando para o Natal Aleluia, né? Porque a gente está chegando perto do Natal. Eu vou confessar que eu montei a árvore de Natal ontem. Vocês montam a árvore de Natal? A minha esposa quer bastante, mas a gente não começou. Vamos começar. Eu tenho gatos em casa, então tem que ser uma árvore um pouco diferente. Uma árvore invertida, assim? Pra não derrubar. Aquela pendurada no teto. Tem que ser uma árvore diferenciada. Então, montei a árvore de Natal ontem, mas o Natal Aleluia desse ano tá super especial, com um tema diferente. Que eu não sei se o pessoal vai colocar ali o banner na tela, mas ele fala sobre liberdade. Então, é um tema bem especial. O pessoal já começou os ensaios, já está tudo preparado. Há muitos meses o pessoal está ensaiando. Então, vai ser um espetáculo muito... Olha lá, os ingressos já estão à venda. E esse ano vai ser com cadeira marcada, né? Então, tem que entrar lá no site, já adquirir o ingresso para poder não perder. Então, os dias e horários e as cadeiras estão todas lá no site, nataleluia.com.br. Entra lá para você não ficar de fora. Sabe o que acontece? Quando começa o espetáculo, é montado um grupinho assim, e aí o pessoal fica doido. Tem ingresso? Eu quero 5, 6 ingressos. Tem ingresso para minha família. Então, para não correr o risco de você ficar desesperado por ingresso esse ano, já entra lá e adquire. Aí, se você não puder vir, aí ao invés de você pedir por ingresso, aí você doa os que você comprou, né? Ou vende, enfim, né? Mas doar é uma opção bem interessante. Então, fica aí o convite para você, para participar do Natal Aleluia. Gente, deixa eu perguntar para vocês. Peraí. Vamos ver o vídeo do Natal Aleluia.
emocionante. Emocionante. Cada Natal Aleluia, eu saio assim, ó. Eu venho o menos maquiada possível, porque sempre saio com assim, ó, todo desmelecado, assim. É muito emocionante. Parece que cada ano o pessoal se supera, assim, com a mensagem, porque ela se reinventa. Sempre traz o nascimento de Jesus, mas contada de um viés, de um ângulo diferente. Então, foge um pouquinho daquele convencional que a gente está acostumado, né? A mensagem do Natal é sempre linda, né? Então é sempre maravilhoso a gente rever e revisitar. Com certeza. E com todo esse espetáculo que é feito, é marcante, muito bom. Verdade. Não dá para perder, né? Jesus nascendo no nosso coração todos os dias, na verdade, né? Agora, conta pra mim, não sei qual de vocês tem a história mais interessante ou engraçada. Vamos tentar? Uma interessante e uma engraçada? Tem? Eu vou na engraçada. Vai lá. Então vamos. Eu já sei o que é, vocês vão rir aí. Não foi combinado. Na verdade, assim, vamos lá. Eu sou paulistano, né? Sou de São Paulo. Nunca tinha pescado. Na verdade, lá em São Paulo tem bastante pesqueiros, né? Mas não é uma pesca propriamente dita, né? Enfim, a gente teve a oportunidade de uma manhã ali, né? Sair com a equipe ali, com um dos pescadores. E falou assim, vamos sentir um pouquinho, né? Pescar, passar a rede e tal. E acho que na primeira vez que a gente passou a rede, né? Eu tava ajudando, né? O pescador já experiente. E realmente, quando a gente puxou ali, veio um peixe grande, assim, gordo, assim e tal. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Aleluia. Não é história de pescador. Não, essa não é. Porque não termina tão bem. Ah, tá. Aí eu peguei o peixe na mão, assim, as pessoas viram, nossa. Eu imaginei, nossa, esse é o primeiro de muitos, né? Enfim. Aí eu tô levando o peixe, né, pra gente guardar, colocar na sacola ali e tal, enfim. Aí a gente passei próximo ali, né, um laguinho assim de água ali. E eu olhei pro peixe e falei assim, nossa, esse peixe aqui tá um pouquinho sujo, tem um pouco de areia, né? Eu olhei pro peixe, o peixe olhou pra mim. E falei assim, deixa eu lavar esse peixe. Rapaz, na hora que eu fiz assim, o peixe escorregou. Todo mundo, não! Não faz isso! Eu falei, meu Deus, perdi o peixe. E o melhor foi o Roger tentando pegar o peixe no lago. Ele saindo correndo assim, tentando pegar o peixe e o peixe fugindo Qual é a dele. chance disso ser bem sucedido, né? 0. Foi bem bacana. E uma história impactante foi... eu acho que o que todos nós vivemos é ver a sede das pessoas por Jesus, né? A gente ia nas casas e as pessoas queriam ouvir com alegria, com brilho nos olhos, né? E eu lembro de uma casa que a gente chegou, a pessoa parou o que tinha para fazer, chamou a família para nos receber, para ouvir a palavra. E a gente fez muitas atividades, dentre elas também fizemos culto nos lares, né? E um dos cultos, a família convidou todas as pessoas ao redor para testemunhar do que Deus estava fazendo na vida daquela família. Eles tinham construído a casa, né? E Deus fez tudo aquilo na vida deles, estavam testemunhando, e foi uma oportunidade da qual a gente pregou o evangelho. O pastor Reinaldo, ele trouxe uma palavra ali onde muitas pessoas entregaram a vida para Jesus, né? Então é maravilhoso isso, fazer parte daquilo que Deus está fazendo, né, em vários lugares do mundo. Então essa foi uma das experiências impressionantes que a gente viveu lá. E quem vive uma viagem missionária, né, é muita coisa para dizer, né? É difícil a gente falar daquilo que a gente viveu, assim, sentiu. É só indo para poder também viver e ter essa experiência, né, marcante. Parte de uma transformação real, né? Eu senti que realmente está impactando através do reino a vida das pessoas, né? Isso, uma outra experiência bacana que estava totalmente fora da nossa agenda foi a gente ter tido a oportunidade de entrar numa escola. Então a gente passou a manhã inteira numa escola e a gente pôde, né, teve ali em torno de 15 a 20 minutos em cada sala de aula para poder falar de Jesus Cristo para as crianças e para os adolescentes. Então ali foram mais de 200 crianças, mais ou menos, que receberam a mensagem. E foi algo assim fantástico para a gente. Para mim foi algo que impactou muito, porque a gente conseguir hoje entrar dentro da escola e poder falar de Jesus Cristo é difícil. Então a gente ter essa oportunidade foi algo fantástico. E eles receberam muito essa mensagem. Foi algo assim que demonstra realmente a glória de Deus. Que bênção. Deus é bom, né? Muito obrigada por você que colocou aí no comentário do YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, você que esteve aí com a gente. Cleverson, conta pra gente aí, pra você, como é que a gente faz
para participar, se a gente quiser participar de uma viagem missionária. E como é que você fez e como é que a gente pode fazer? Eu não falei no começo, né? Mas eu sou missionário da nossa igreja, né? Sim. E aí eu tenho atuado, né, organizando as viagens missionárias. Já temos viagens para o ano que vem. E nós teremos aí ali em abril, uma grande viagem para o litoral do Paraná, né? Para quem já quiser entrar, se inscrever, pode entrar pelo site da nossa igreja. Ali você vai ter as informações, a inscrição já está aberta, você pode ali fazer a sua inscrição e já se preparar para ano que vem, tá numa viagem missionária. E além dela, temos várias outras já planejadas, sendo organizadas no ano que vem. Então entre no site da PIB, né? PIB de Curitiba, /missões, né? Viagens.org.br/missões. Viagens missionárias, e você vai encontrar ali todas as viagens que vamos ter, né? E já pode se inscrever, se preparar aí para estar vivendo essa experiência de estar vivendo missões. E Ana, eu falo que por que fazer uma viagem missionária? Nós devemos fazer porque é a oportunidade de despertar vocacionados, é a oportunidade de a gente poder fortalecer o trabalho missionário, fortalecer os missionários. Além da gente, também havia um outro casal de missionários da nossa igreja que estão na Bahia, o Danilo e a Jaqueline, que estava lá com a gente, que fez a equipe ficar ainda melhor, né? Os missionários de lá, e é muito renovador para quem recebe uma viagem, está tendo essa experiência, né? É um renovo mesmo. E também é um momento para a gente voltar para nossas casas, para o nosso dia a dia, e a gente levar a missão onde Deus nos colocou. Porque a missão, ela acontece lá, longe, mas ela acontece no nosso dia a dia também. Tá certo. Então fica aí o convite para você. Você vai falar, Roger? Então, só concluindo assim, porque assim, se você realmente quer, tem vontade de fazer, assim, eu sou um pai de família, tenho uma menina de 11 anos, né? Tenho o meu trabalho, assim, só venha que Deus, ele faz acontecer, não tem dificuldades, né? Vem com o coração aberto que você vai ser muito abençoado. Que bênção. Pessoal, então fica aí o convite. Você pode acompanhar sempre tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja, pibcuritiba.org.br/eventos. Lá você vai ficar por dentro de tudo. Não esquece de se inscrever no nosso canal para você ser notificado cada vez que a gente entrar com uma programação ao vivo e você poder cultuar a Deus conosco. Foi um prazer poder passar esse tempo com você, e daqui a pouquinho, às 11 horas, já tem o nosso próximo culto das 11. Então, fica ligadinho aí para você poder cultuar a Deus conosco. Não esquece de compartilhar esse link para que a palavra do Senhor chegue muito mais longe e você possa ser um propagador do reino também. Obrigada, pessoal. Espero que a gente nos veja em breve. Você de casa, que Deus abençoe e tenha um ótimo domingo.